Empresário viúvo se emociona ao ver a empregada brincando com filhas gêmeas em um jardim ensolarado. Roberto parou. Camila empurrava o balanço e elas riam. 2 anos de silêncio. E agora, elas sorriam nos braços de outra mulher. O peito dele apertou. Roberto enxugou o rosto com as costas da mão. O nó na garganta não passava. Ele queria sair dali, voltar para dentro de casa, fingir que não tinha visto nada. Mas os pés não obedeciam. Camila continuava cantando. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas carregava algo que ele não conseguia definir. As meninas balançavam no ritmo da canção. Laura segurava a corda com as 2 mãozinhas. Beatriz ria e batia palma toda vez que o balanço subia. Roberto respirou fundo mais uma vez. Deu 2 passos para trás. Pisou em um galho seco. O estalo cortou o ar. Camila virou a cabeça na mesma hora. Os olhos dela encontraram os dele. Ela soltou as cordas do balanço e deu um passo para o lado. O sorriso sumiu do rosto. As mãos foram direto para a frente do avental, nervosas, alisando o tecido que já estava liso. Roberto limpou a garganta. Tentou parecer firme. Tentou esconder qualquer rastro de fraqueza. Desculpa, senhor. Eu não sabia que o senhor estava aí. A voz de Camila saiu baixa, quase envergonhada. Roberto balançou a cabeça. Queria dizer alguma coisa. Queria explicar por que estava ali parado, feito um idiota. Mas as palavras não saíam. Laura inclinou a cabecinha para o lado e olhou para ele. Beatriz fez o mesmo movimento. As 2 ficaram em silêncio. Não choraram, não se assustaram, só olharam, como se estivessem esperando para ver o que ele ia fazer. Roberto deu mais um passo. Camila recuou. Ele percebeu o movimento e parou. Ela estava com medo. Medo dele. A constatação doeu mais do que ele esperava. Você estava cantando. Foi tudo que ele conseguiu dizer. Camila piscou. Ficou ainda mais tensa. Eu posso parar, senhor. Desculpa. Eu só pensei que elas gostam quando eu canto. Mas se o senhor prefere que eu não faça mais isso, eu paro. Roberto apertou os lábios. Sentiu a raiva começar a subir. Não raiva dela, raiva dele mesmo, raiva de tudo. Quanto tempo faz que elas riem assim? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia. Camila engoliu seco. Os dedos dela apertaram o avental. Faz umas 3 semanas, senhor. Roberto fechou os olhos. 3 semanas. 3 semanas que ela estava ali, e em 3 semanas tinha conseguido o que ele não conseguiu em 2 anos. Como você fez isso? A voz dele saiu baixa agora, quase fraca. Camila olhou para as meninas. Depois olhou de volta para ele. Eu só brinquei com elas. Cantei, segurei no colo. Deixei elas me ajudarem nas coisas. Nada demais, senhor. Roberto abriu os olhos. Fixou o olhar nela. Camila desviou. Ela não conseguia sustentar o olhar dele. Não conseguia ficar parada sem mexer nas mãos. Ele percebeu que ela estava tremendo. Laura começou a choramingar. O balanço tinha parado. Beatriz bateu a mãozinha na corda. Queria continuar. Camila olhou para Roberto como se pedisse permissão. Ele acenou com a cabeça. Ela voltou para trás do balanço e empurrou de novo. As meninas voltaram a rir. Roberto ficou ali, parado, assistindo, tentando entender como uma estranha tinha conseguido entrar na vida das filhas dele de um jeito que ele nunca conseguiu. Camila não olhou para ele de novo. Manteve o foco nas meninas. Cantou mais baixo dessa vez, como se tivesse vergonha de ser ouvida. Roberto deu meia volta e caminhou de volta para a casa. Entrou pela porta da cozinha. A mesa ainda tinha os pratos do almoço. Camila não tinha tido tempo de lavar. Ele olhou para a pia. 3 pratos, 3 copos, 3 conjuntos de talheres. Ela comia com as meninas. Ele nunca tinha feito isso. Sempre deixava as meninas com a babá anterior e comia sozinho no escritório ou na sala.
ou em qualquer lugar que não fosse perto do choro delas. Roberto puxou uma cadeira e sentou. Apoiou os cotovelos na mesa e segurou a cabeça com as duas mãos. A casa estava silenciosa. Ele odiava o silêncio, mas odiava mais ainda o choro. E agora tinha descoberto que existia uma terceira opção: o riso. Ele só não sabia como chegar nele. A porta dos fundos se abriu meia hora depois. Camila entrou segurando Laura no braço esquerdo e Beatriz no direito. As duas estavam quietas agora, cansadas, os olhinhos já meio fechados. Camila parou quando viu Roberto sentado à mesa. Desculpa, senhor, eu não sabia que o senhor estava aqui. Eu vou levar elas para o quarto. Roberto levantou a cabeça, olhou para as meninas. Laura tinha a cabecinha apoiada no ombro de Camila. Beatriz chupava o dedinho. As duas pareciam em paz. Elas dormem bem à noite? Camila hesitou. Depois assentiu. Dormem sim, senhor. Desde que eu comecei a cantar antes de colocar elas para dormir, elas não acordam mais no meio da madrugada. Roberto sentiu o peito apertar de novo. Ele nem sabia que as meninas acordavam de madrugada. A babá anterior nunca tinha dito nada. Ou talvez tivesse dito e ele não tivesse prestado atenção. Você dorme no quarto ao lado delas? Camila balançou a cabeça. Não, senhor. Eu durmo no quartinho de empregada, mas eu deixo a porta entreaberta. Se elas chorarem, eu ouço. Roberto assentiu. Ficou olhando para ela. Camila desviou os olhos de novo. Estava desconfortável. Ele percebeu. Pode levar elas. Camila saiu rápido. Subiu a escada com cuidado, segurando as duas ao mesmo tempo. Roberto ouviu os passos dela no andar de cima. Ouviu a porta do quarto das meninas se abrir. Ouviu a voz dela cantando de novo, baixinho, tão baixo que ele mal conseguia distinguir as palavras, mas conseguia sentir o tom, a suavidade, o carinho. Ele fechou os olhos e encostou a cabeça na mesa. Não sabia quanto tempo ficou assim. Só sabia que quando abriu os olhos de novo, Camila estava descendo a escada. Ela entrou na cozinha e foi direto para a pia. Começou a lavar os pratos sem dizer nada. Roberto ficou observando. Ela trabalhava em silêncio, rápida, eficiente, não desperdiçava movimento, não fazia barulho desnecessário. Parecia que ela tinha medo de incomodar, de ser notada. Quantos anos você tem? A pergunta saiu do nada. Camila parou com a mão dentro da pia. Virou a cabeça devagar. 24, senhor. Roberto assentiu. Ela era jovem, muito jovem, mais nova do que ele esperava quando a agência mandou o currículo. Você tem filhos? Camila voltou a lavar os pratos. Não, senhor. Família? Tenho uma irmã. Ela mora em outra cidade. Roberto tamborilou os dedos na mesa. Por que você aceitou esse trabalho? A agência disse que você tinha outras propostas. Camila desligou a torneira, secou as mãos no pano de prato, virou para ele. Dessa vez, sustentou o olhar por mais tempo. Porque eu gosto de crianças, senhor, e porque eu precisava do emprego. Roberto se levantou, caminhou até a janela, olhou para o jardim lá fora. O balanço ainda balançava de leve com o vento. A babá anterior durou 3 meses. A antes dela durou 1 mês. A primeira durou 2 semanas. Camila não respondeu. Roberto continuou olhando pela janela. Todas elas saíram pelo mesmo motivo. Disseram que as meninas eram difíceis, que choravam demais, que não se apegavam, que eram impossíveis. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Você acha que elas são impossíveis? Camila demorou para responder. Quando respondeu, a voz saiu firme. Não, senhor. Eu acho que elas são só crianças que perderam a mãe e não sabem como lidar com isso. Roberto fechou a mão em punho. A unha cravou na palma. Doeu. Mas ele não soltou. E o pai delas? O que você acha dele? Camila ficou em silêncio. Roberto virou. Olhou para ela. Pode falar. Não vou te mandar embora por causa da resposta. Camila engoliu seco.
Apertou o pano de prato entre as mãos. Eu acho que o senhor está sofrendo tanto quanto elas. Só que o senhor não sabe demonstrar isso. Ou tem medo de demonstrar. Então o senhor se afasta. E quanto mais o senhor se afasta, mais as meninas sentem falta. E mais elas choram. E mais o senhor se afasta. É um ciclo, senhor. Roberto sentiu as palavras cortarem como faca, porque eram verdade. Cada palavra era verdade. Ele tinha se afastado, desde o dia do acidente, desde o dia em que a polícia bateu na porta e disse que a esposa dele não voltaria mais. Desde o dia em que ele olhou para as filhas de 1 ano e percebeu que não fazia ideia de como cuidar delas sozinho. Então ele contratou babás, contratou ajuda, contratou qualquer coisa que o deixasse longe do choro. Porque o choro lembrava a dor, e a dor lembrava que ela tinha ido embora. E ele não conseguia lidar com isso. Você acha que eu sou um pai ruim? Não era pergunta, era afirmação. Camila balançou a cabeça. Eu acho que o senhor está fazendo o melhor que consegue, mas eu acho que as meninas precisam de mais do que isso. Roberto riu. Foi um riso amargo, sem humor. E o que elas precisam, já que você parece saber mais do que eu? Camila não recuou, não desviou o olhar. Elas precisam do pai delas. Precisam que o senhor segure elas no colo, que brinque com elas, que esteja presente. Não adianta dar tudo que dinheiro pode comprar se o senhor não dá o que elas realmente querem. Roberto apertou o maxilar. Queria ficar bravo, queria gritar, queria dizer que ela não tinha direito de falar assim com ele. Mas não conseguiu, porque ela estava certa, completamente certa, e ele sabia disso. Eu não sei como fazer isso. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Camila deu um passo na direção dele. Então aprende, senhor. Ainda dá tempo. Roberto olhou para ela. Realmente olhou. Camila tinha olhos castanhos, cabelos presos em um coque simples, rosto sem maquiagem. Ela não era bonita no sentido clássico, mas tinha algo que ele não conseguia ignorar. Talvez fosse a sinceridade, talvez fosse a coragem, ou talvez fosse só o fato de que ela era a primeira pessoa em 2 anos que tinha falado a verdade para ele. Você pode me ensinar? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Camila piscou, surpresa. Ensinar o quê, senhor? Como fazer elas rirem. Como fazer elas me olharem do jeito que olham para você. Camila ficou em silêncio. Depois assentiu devagar. Posso tentar, senhor. Roberto passou a mão pelo cabelo. Olhou para o relógio na parede. Já passava das 7 da noite. Amanhã de manhã, antes de eu ir para o escritório, você me ensina. Camila concordou. Sim, senhor. Roberto saiu da cozinha, subiu para o quarto dele, fechou a porta, sentou na beirada da cama e olhou para o criado mudo. A foto ainda estava lá, ela sorrindo, grávida, feliz. Ele pegou a moldura, passou o dedo pelo vidro. Eu não sei o que eu estou fazendo, nunca soube. Você sempre foi melhor nisso. E agora você não está mais aqui. E eu estou perdido, completamente perdido. A foto não respondeu, nunca respondia. Mas ele continuava falando, todas as noites, como se um dia ela fosse voltar e dizer que estava tudo bem, que ele estava fazendo certo, que as meninas iam ficar bem. Mas ela não voltava. E ele continuava perdido. A manhã seguinte chegou rápido demais. Roberto acordou com o despertador, tomou banho, vestiu o terno, desceu para a cozinha. Camila já estava lá. Ela tinha preparado café, torradas, suco de laranja. As meninas estavam sentadas nas cadeirinhas altas. Laura mexia com uma colher em um potinho de mingau. Beatriz tinha mingau espalhado pelo rosto todo. Camila limpava com um paninho molhado enquanto cantarolava. Roberto parou na porta. A cena parecia saída de outro mundo. Um mundo onde as coisas funcionavam. Onde as crianças comiam sem chorar. Onde havia paz. Bom dia, senhor.
A voz de Camila o tirou dos pensamentos. Ele entrou na cozinha. Bom dia! Laura olhou para ele. Não chorou. Beatriz também olhou. Ficou parada por um segundo. Depois voltou a mexer no mingau. Roberto sentou na ponta da mesa. Camila serviu café para ele. O senhor quer que eu ensine agora? Roberto olhou para as meninas. Depois olhou para ela. Acenou com a cabeça. Camila puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Primeira coisa, o senhor precisa olhar para elas de verdade, não aquele olhar rápido que o senhor dá quando passa correndo. O senhor precisa parar, sentar na altura delas e olhar nos olhos. Roberto franziu a testa. Só isso? Camila sorriu de leve. Parece simples, mas faz toda a diferença. Roberto se levantou. Caminhou até a cadeirinha de Laura, abaixou, ficou na altura dela. Laura parou de mexer no mingau. Olhou para ele. Os olhinhos azuis estavam atentos, curiosos. Roberto não sabia o que fazer. Então, só ficou ali, olhando. Laura inclinou a cabeça. Depois esticou a mãozinha e tocou o rosto dele. A mão estava suja de mingau. Roberto não se importou. Sentiu o coração apertar. Laura sorriu. Foi um sorriso pequenininho, mas era um sorriso para ele. Roberto sentiu os olhos arderem, piscou rápido. Não ia chorar de novo, não na frente delas. Agora faz a mesma coisa com a Beatriz. A voz de Camila veio de trás. Roberto se levantou, foi até a outra cadeirinha. Abaixou de novo. Beatriz estava ocupada enfiando a colher na boca. Ela olhou para ele de relance, depois voltou para a colher. Roberto esperou. Não forçou, só ficou ali. Beatriz largou a colher. Olhou para ele com mais atenção. Depois esticou os dois bracinhos. Roberto não entendeu. Ela quer colo, senhor. Camila explicou. Roberto hesitou. Fazia quanto tempo que ele não pegava uma delas no colo? 6 meses? 1 ano? Ele nem lembrava. Esticou os braços. Beatriz se jogou nele. Roberto a segurou com cuidado. Ela era leve, tão leve, que ele teve medo de apertar demais. Beatriz encostou a cabecinha no ombro dele. Roberto ficou imóvel. Não sabia o que fazer. Abraça ela, senhor. Camila falou baixinho. Roberto fechou os braços em volta da filha. Beatriz suspirou. Um suspiro pequeno, satisfeito, como se ela estivesse esperando aquilo fazia tempo. Roberto fechou os olhos, sentiu o cheiro do cabelo dela, sentiu o peso do corpinho pequeno contra o peito dele, sentiu algo dentro dele se quebrar e, ao mesmo tempo, se consertar. Quanto tempo eu fiquei longe delas? A pergunta era mais para ele mesmo do que para Camila, mas ela respondeu: Não importa quanto tempo passou, senhor. Importa o que o senhor faz a partir de agora. Roberto abriu os olhos. Olhou para Camila. Ela estava de pé ao lado da mesa, olhando para ele com algo que parecia compreensão. Não julgamento, não pena, só compreensão. Obrigado. Foi tudo que ele conseguiu dizer. Camila acenou com a cabeça. De nada, senhor. Roberto ficou mais 15 minutos segurando Beatriz. Depois segurou Laura. Depois sentou com as duas no colo e tentou dar mingau. Errou. Acertou o nariz de Beatriz. Ela deu risada. Laura também. Roberto riu junto. Foi estranho, porque fazia tanto tempo que ele não ria que tinha esquecido como era. Quando finalmente se levantou para ir trabalhar, as meninas não choraram. Só acenaram com as mãozinhas. Roberto saiu pela porta. Entrou no carro. Ficou sentado ali por 5 minutos antes de ligar o motor. Olhou para o retrovisor, viu a casa, viu as janelas, viu o jardim. Pela primeira vez em 2 anos, ele não queria sair, queria voltar, ficar, mas tinha reuniões, contratos, responsabilidades. Então ligou o carro e foi. Mas durante todo o dia, enquanto assinava papéis e conversava com clientes, a única coisa que ele conseguia pensar era no sorriso das filhas e na mulher que tinha conseguido trazer aquele sorriso de volta. A semana passou rápido. Roberto começou a acordar mais cedo. Passava meia hora com as meninas antes de sair.
Dava café da manhã, brincava, tentava cantar, desafinava. As meninas riam, Camila também. Ele percebeu que gostava de ver ela rir, gostava de ver ela relaxar, porque a maior parte do tempo ela ainda ficava tensa perto dele, como se esperasse que ele fosse explodir a qualquer momento. Na sexta-feira, Roberto chegou em casa mais cedo. As meninas estavam no jardim de novo. Camila havia espalhado um cobertor no chão. Laura e Beatriz engatinhavam em cima. Camila estava sentada ao lado, lendo um livro infantil em voz alta. Roberto parou na porta, ficou observando. Camila virou a página, mostrou a figura para as meninas. Beatriz bateu na página. Laura tentou pegar o livro. Camila riu e segurou as duas mãozinhas. Calma, eu vou ler. Vocês só precisam ouvir. Roberto deu um passo para fora. Camila levantou a cabeça. Viu ele. Senhor, o senhor chegou cedo. Roberto acenou. Cancelei a última reunião. Pensei em passar mais tempo aqui. Camila sorriu. As meninas vão gostar. Roberto se aproximou. Sentou na beirada do cobertor. Laura engatinhou até ele. Subiu no colo dele sem pedir licença. Roberto a segurou. Beatriz continuou ouvindo a história. Camila voltou a ler. Roberto ficou ali, ouvindo, observando, sentindo algo que ele não sentia fazia tempo. Talvez fosse paz, talvez fosse felicidade, ou talvez fosse só a sensação de que pela primeira vez em muito tempo ele estava exatamente onde deveria estar. Quando o sol começou a se pôr, Camila levantou. Vou preparar o jantar delas, senhor. Roberto segurou o braço dela. Camila parou. Olhou para baixo, para a mão dele no braço dela. Roberto soltou rápido. Desculpa, eu só queria agradecer. Camila inclinou a cabeça. Agradecer por quê, senhor? Por tudo. Por não ter desistido delas. Por ter me ensinado a não desistir também. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, sincero. O senhor não precisava de ninguém para ensinar, senhor. Só precisava de um empurrãozinho. Roberto sorriu de volta. Camila entrou na casa. Roberto ficou com as meninas. Brincou até elas ficarem cansadas. Levou as duas para dentro. Deu banho. Colocou as roupinhas de dormir. Camila preparou as mamadeiras. Roberto as deu. As meninas tomaram quietinhas. Depois ele as levou para o berço. Cobriu as duas. Ficou ali parado, olhando. Camila apareceu na porta. Quer que eu cante, senhor? Roberto balançou a cabeça. Eu faço isso. Camila pareceu surpresa, mas assentiu e saiu. Roberto puxou a cadeira. Sentou ao lado do berço. Começou a cantar. Baixinho, desafinado. Mas as meninas não se importaram. Laura fechou os olhinhos primeiro. Beatriz demorou mais, mas logo também dormiu. Roberto ficou ali, cantando mesmo depois delas dormirem, porque não queria parar, não queria sair daquele quarto. Não queria voltar para a solidão do quarto dele. Mas eventualmente ele se levantou, saiu, fechou a porta devagar, desceu. Camila estava na cozinha, terminando de lavar a louça. Elas dormiram? Roberto assentiu. Dormiram. Camila secou as mãos. Então eu vou para o meu quarto, senhor. Se o senhor precisar de alguma coisa, é só chamar. Roberto deu um passo na direção dela. Camila! Ela parou. Virou. Sim, senhor. Roberto abriu a boca. Fechou. Não sabia o que queria dizer. Só sabia que não queria que ela saísse dali. Não ainda. Você quer tomar um café? Ou um chá? Sei lá, alguma coisa. Camila hesitou. Senhor, eu não sei se é apropriado. Por favor. A palavra saiu antes que ele pudesse segurar. Camila olhou para ele. Realmente olhou. Viu algo no rosto dele que a fez mudar de ideia. Tudo bem, um chá está bom. Roberto preparou a água. Camila pegou as xícaras. Eles sentaram à mesa, em silêncio no começo. Só o som da chaleira fervendo. Depois Roberto despejou a água nas xícaras. Passou o saquinho de chá.
Sentou de novo. Camila segurou a xícara com as duas mãos. Soprou antes de beber. Roberto a observava. Ela percebeu. O senhor quer perguntar alguma coisa, senhor? Roberto tomou um gole do chá. Você sempre quis trabalhar com crianças? Camila assentiu. Sempre, desde pequena. Eu cuidava dos filhos das vizinhas. Depois fiz um curso e comecei a trabalhar como babá. Roberto inclinou a cabeça. Mas você nunca quis ter seus próprios filhos? Camila desviou o olhar. Querer eu quero, mas as coisas não aconteceram ainda. Roberto percebeu o tom. Tinha algo ali, algo que ela não estava dizendo. Você tinha alguém? Antes de vir trabalhar aqui? Camila demorou para responder. Quando respondeu, a voz saiu baixa. Tinha, mas ele me deixou quando descobriu que eu não podia ter filhos. Roberto sentiu o peito apertar. Você não pode ter filhos? Camila balançou a cabeça, ainda sem olhar para ele. Não, os médicos disseram que é improvável, não impossível, mas improvável. Roberto ficou em silêncio, tentando processar. E ele te deixou por causa disso? Camila finalmente olhou para ele. Os olhos estavam úmidos. Ele disse que não fazia sentido ficar com alguém que não podia dar uma família para ele. Então ele foi embora. E eu vim para cá. Porque pelo menos aqui eu posso cuidar de crianças. Mesmo que elas não sejam minhas. Roberto sentiu raiva. Raiva de um homem que ele nunca tinha visto. Raiva de alguém que tinha sido idiota o suficiente para deixar uma mulher como ela. Ele é um imbecil. As palavras saíram duras. Camila piscou, surpresa. Depois sorriu. Um sorriso triste. Obrigada, senhor. Roberto se inclinou para frente. Não me agradeça, é a verdade. Qualquer homem que te deixa por causa disso não merece você. Camila olhou para ele. Algo mudou na expressão dela. Algo que Roberto não conseguiu identificar. O senhor é gentil, senhor. Roberto balançou a cabeça. Não sou. Se eu fosse, não teria demorado tanto para perceber o que estava perdendo com as minhas filhas. Camila estendeu a mão. Tocou a mão dele em cima da mesa. Foi um toque leve, breve. Mas Roberto sentiu como se fosse fogo. O senhor percebeu agora. E isso é o que importa. Roberto virou a mão. Segurou a dela. Camila não puxou. Ficou ali. Os dois ficaram em silêncio, só segurando as mãos. Até que Camila finalmente recuou. Levantou. Eu preciso ir, senhor. Boa noite. Roberto viu ela sair. Ouviu os passos dela subindo a escada. Ouviu a porta do quartinho de empregada se fechar. Ficou sentado ali, sozinho, com a xícara de chá esfriando na frente dele, tentando entender o que tinha acabado de acontecer e por que o simples toque da mão dela tinha mexido tanto com ele. As semanas seguintes foram estranhas. Roberto começou a passar mais tempo em casa, trabalhar do escritório de casa, cancelar compromissos, tudo para ficar mais perto das meninas e de Camila. Ele sabia que estava ficando perigoso, sabia que estava começando a sentir algo que não deveria sentir. Ela era funcionária dele, era inapropriado, errado, mas ele não conseguia parar. Toda vez que ela sorria, ele sentia o peito apertar. Toda vez que ela cantava para as meninas, ele sentia vontade de ficar ali ouvindo para sempre. Toda vez que ela olhava para ele esquecia como respirar. Um dia, no meio da tarde, Roberto estava no escritório quando ouviu um barulho. Correu para o quarto das meninas. Camila estava no chão, Laura no colo, Beatriz chorando ao lado. O que aconteceu? Roberto se ajoelhou ao lado delas. Camila estava pálida, segurando Laura com força. Ela caiu da cama. Eu só virei as costas por um segundo e ela caiu. A voz dela tremia. Roberto pegou Laura, examinou. A menina chorava, mas não parecia machucada, sem hematomas, sem cortes. Ela está bem. Foi só o susto. Camila cobriu o rosto com as mãos. Começou a chorar.
Desculpa, desculpa. Eu não deveria ter tirado o olho dela. Eu fui descuidada. O senhor vai me mandar embora. Eu sei que vai. Roberto largou Laura no berço. Pegou Beatriz e colocou junto. Depois se ajoelhou na frente de Camila. Segurou os pulsos dela. Afastou as mãos do rosto. Olha para mim. Camila abriu os olhos. Estavam vermelhos, cheios de lágrimas. Eu não vou te mandar embora. Foi um acidente. Essas coisas acontecem. Camila balançou a cabeça. Mas eu deveria ter cuidado melhor. Eu deveria... Roberto a puxou, abraçou. Camila ficou rígida no começo. Depois relaxou. Escondeu o rosto no ombro dele. Chorou mais. Roberto segurou ela. Passou a mão pelas costas dela, tentando acalmar. Está tudo bem. As meninas estão bem. Você está bem. Está tudo bem. Camila soluçou. Eu tenho tanto medo de estragar tudo, de fazer algo errado, de perder esse emprego, porque essa é a única coisa boa que eu tenho na minha vida agora. Roberto afastou ela um pouco. Olhou nos olhos dela. Você não vai perder, eu prometo. Camila olhou para ele. Os lábios entreabertos, o rosto molhado de lágrimas. E Roberto percebeu que estava perto demais, que se ele se inclinasse só um pouco mais, os lábios dele se tocariam. E que ele queria isso, queria muito, mas não podia. Então ele recuou, levantou, estendeu a mão. Camila a aceitou, ele a ajudou a levantar. Depois saiu do quarto sem olhar para trás. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou deitado, olhando para o teto, pensando em Camila, nas meninas, na esposa que tinha perdido, no buraco que ela tinha deixado, e em como Camila estava aos poucos preenchendo aquele buraco. Mas não do jeito que a esposa preencheu, de um jeito diferente, novo, assustador. Ele se levantou, foi até a janela, olhou para o jardim lá embaixo. A lua iluminava o balanço. Ele viu uma sombra, alguém sentado ali. Camila. Roberto desceu, saiu pela porta dos fundos, caminhou até o balanço. Camila não percebeu ele chegar no começo. Estava perdida nos pensamentos, olhando para o céu. Roberto limpou a garganta. Ela pulou, virou. Senhor, desculpa, eu não conseguia dormir. Eu só vim tomar um ar. Roberto acenou. Não precisa se desculpar. Eu também não estava conseguindo dormir. Camila deu um meio sorriso. Olhou para o chão. Roberto sentou ao lado dela no balanço. Ficaram em silêncio, apenas balançando de leve. Você pensa nela? Na esposa do Senhor? A pergunta de Camila quebrou o silêncio. Roberto respirou fundo. Todo dia, toda hora, cada vez que eu olho para as meninas eu vejo ela. E dói, porque ela deveria estar aqui. Não eu sozinho tentando descobrir como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Camila olhou para ele. O senhor está se saindo bem, senhor. Melhor do que o senhor pensa. Roberto balançou a cabeça. Só porque você me ajudou. Se não fosse por você, eu ainda estaria perdido. Camila desviou o olhar. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Roberto riu, sem humor. Não, você fez mais do que qualquer pessoa faria. Você fez o que 3 babás antes de você não conseguiram fazer. Você entrou na vida das minhas filhas, e na minha também. Camila ficou tensa. Senhor, Roberto, pode me chamar de Roberto. Camila piscou. Eu não posso fazer isso, senhor. Não seria apropriado. Por que não? Quando estamos sozinhos, sem ninguém por perto, por que não? Camila ficou em silêncio. Depois suspirou. Porque isso aqui já está complicado demais, senhor. E eu não posso deixar ficar mais complicado. Roberto virou para ela. Complicado como? Camila levantou. Deu um passo para longe. O senhor sabe como, senhor. Eu vejo o jeito que o senhor olha para mim. E eu sei que eu não deveria, mas eu olho do mesmo jeito. E isso não pode acontecer. Eu sou empregada do senhor.
Eu cuido das filhas do Senhor. Isso não pode virar outra coisa. Roberto se levantou também. Deu um passo na direção dela. E se eu quiser que vire? Camila recuou. Não diga isso, por favor. Não torne isso mais difícil do que já é. Roberto parou. Apertou os punhos. Você sente alguma coisa por mim? Camila fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto. Não importa o que eu sinto, Senhor. Não pode acontecer. Responde a pergunta, Camila. Camila abriu os olhos. Olhou direto para ele. Sim, eu sinto, mas isso não muda nada. Roberto deu mais um passo. Agora estavam perto, muito perto. Muda tudo. Camila balançou a cabeça. Não muda, porque o senhor ainda ama a sua esposa. E eu não posso competir com a memória dela. Não quero competir. Então, por favor, senhor, não faça isso ser mais difícil do que já é. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco, porque ela estava certa. Ele ainda amava a esposa. Ainda sentia a falta dela. Mas também sentia algo por Camila. Algo forte. Algo que ele não sabia como lidar. Eu não sei o que fazer. A voz dele saiu fraca, quebrada. Camila deu um passo para frente. Tocou o rosto dele. Foi um toque suave, carinhoso. O senhor não precisa fazer nada agora, senhor. Só precisa focar nas meninas. No resto a gente descobre depois. Roberto segurou a mão dela, pressionou contra o rosto dele. E se eu não quiser esperar? Camila sorriu. Um sorriso triste. Então o senhor vai ter que esperar mesmo assim. Ela se afastou. Voltou para dentro da casa. Roberto ficou ali, sozinho, com o coração batendo descompassado, com a cabeça cheia de pensamentos, com a sensação de que tinha acabado de perder algo antes mesmo de ter tido, mas também com a sensação de que, talvez, ainda houvesse esperança. Os dias seguintes foram tensos. Camila evitava ficar sozinha com ele. Quando ele entrava no cômodo, ela saía. Quando ele tentava conversar, ela desviava o assunto. Mas ela continuava cuidando das meninas. Continuava cantando. Continuava fazendo tudo o que fazia antes. Só não olhava para ele do mesmo jeito. E Roberto sentia a falta daquilo. Sentia como se tivesse perdido algo precioso. No meio da semana, a irmã de Camila ligou. Roberto atendeu. Ela estava chorando. Camila está aí? Eu preciso falar com ela. É urgente. Roberto chamou Camila. Passou o telefone. Camila atendeu. O rosto mudou na hora. Ficou pálido. Os olhos se arregalaram. O quê? Quando? Tá. Eu vou agora. Ela desligou. Olhou para Roberto. Eu preciso ir. Minha irmã teve um acidente. Ela está no hospital. Eu preciso ir agora. Roberto assentiu. Vai, eu cuido das meninas. Camila hesitou. Mas, vai, Camila. Sua irmã precisa de você. Camila pegou a bolsa. Saiu correndo. Roberto ficou com as meninas. Deu almoço. Brincou. Colocou para dormir. Ficou ali, esperando. Camila só voltou no dia seguinte. De manhã cedo, com os olhos inchados, o rosto cansado. Roberto estava na cozinha, preparando o café da manhã para as meninas. Como ela está? Camila largou a bolsa, sentou na cadeira. Ela vai ficar bem, quebrou a perna, mas vai ficar bem. Roberto serviu café para ela. Camila pegou a xícara, tomou em silêncio. Roberto sentou na frente dela. Você precisa descansar. Camila balançou a cabeça. Eu preciso cuidar das meninas. Eu cuido delas. Vai descansar. Camila olhou para ele. O senhor tem certeza? Roberto assentiu. Tenho. Vai. Camila subiu para o quarto. Roberto ficou com as meninas o dia todo. E foi difícil. Elas choraram. Pediram a Camila. Roberto tentou cantar, tentou brincar, mas não era a mesma coisa. E ele percebeu o quanto Camila tinha se tornado essencial. Não só para as meninas, para ele também.
No final do dia, quando Camila desceu, Roberto estava exausto. Sentado no chão da sala, Laura dormindo no colo, Beatriz dormindo no outro. Camila parou na porta. Sorriu. O senhor conseguiu. Roberto olhou para ela. Mal. Elas choraram o dia todo. Camila se aproximou. Pegou Beatriz. Roberto segurou Laura. Subiram juntos. Colocaram as meninas nos berços. Saíram do quarto. Ficaram no corredor. Obrigada por cuidar delas hoje, senhor. Roberto balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Elas são minhas filhas. Eu devia conseguir cuidar delas sozinho. Camila tocou o braço dele. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, senhor. Nem o senhor, nem eu. A gente precisa um do outro. Roberto olhou para ela, para os olhos castanhos, para o rosto cansado, para a mulher que tinha virado tudo para ele sem ele perceber. Eu preciso de você. As palavras saíram, cruas, verdadeiras. Camila engoliu seco. Senhor, Roberto, me chama de Roberto, por favor. Camila respirou fundo. Roberto. Foi a primeira vez que ela disse o nome dele. E Roberto sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Eu também preciso de você. Mais do que eu deveria. Mais do que é certo. Roberto deu um passo na direção dela. Camila não recuou dessa vez. Ficou ali, esperando. Roberto levantou a mão. Tocou o rosto dela. Camila fechou os olhos, inclinou o rosto contra a palma dele. Eu não quero te perder. A voz de Roberto saiu baixa, quase um sussurro. Camila abriu os olhos. Então, não me perde. Roberto se inclinou. Os lábios dele tocaram os dela. Foi um beijo suave, cuidadoso, como se ele tivesse medo de quebrar algo frágil. Camila respondeu. As mãos dela subiram até o peito dele, seguraram a camisa. O beijo ficou mais profundo, mais urgente. Roberto a puxou para perto. Camila se encaixou contra o corpo dele como se tivesse sido feita para estar ali. Quando finalmente se separaram, os dois estavam sem ar. Roberto encostou a testa na dela. Eu não sei se isso é certo, mas eu também não consigo fingir que não sinto. Camila sorriu, um sorriso pequeno, genuíno. Então a gente para de fingir. Roberto a beijou de novo. Dessa vez com menos hesitação, com mais certeza. Camila correspondeu com a mesma intensidade. Ficaram ali, no corredor, beijando como se fosse a primeira e a última vez ao mesmo tempo, até que um choro cortou o momento. Beatriz. Camila se afastou. Eu vou lá. Roberto segurou a mão dela. A gente vai. Entraram no quarto juntos. Beatriz estava de pé no berço, chorando. Camila a pegou no colo. Começou a cantar. Roberto ficou ao lado, acariciando o cabelo da filha. Beatriz se acalmou aos poucos. Parou de chorar. Encostou a cabecinha no ombro de Camila. Roberto olhou para as duas. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava completo, não porque tinha esquecido a esposa, mas porque tinha aprendido que era possível continuar vivendo mesmo depois da perda. A semana seguinte foi diferente. Roberto não escondia mais o que sentia. Segurava a mão de Camila quando estavam sozinhos. Beijava ela quando as meninas dormiam. Conversava com ela até tarde da noite. E Camila correspondia. Ria mais, relaxava mais, parecia mais feliz. As meninas perceberam. Começaram a sorrir mais quando viam os dois juntos, como se sentissem que algo tinha mudado, que estava melhor. No sábado, Roberto acordou cedo. Preparou o café da manhã, levou na cama para Camila. Ela acordou com o cheiro, abriu os olhos, viu ele parado ao lado da cama com a bandeja. O que é isso? Roberto sorriu. Café da manhã, para você. Camila se sentou, pegou a bandeja, olhou para a torrada queimada, o café derramado no pires, o suco meio morno. Riu. O senhor não sabe cozinhar. Roberto sentou na beirada da cama. Eu sei, mas tentei. Camila pegou a torrada, deu uma mordida, fez cara feia. Está horrível.
Roberto riu. Eu sei, desculpa. Camila largou a torrada, puxou ele para perto, beijou. Mas foi o gesto mais fofo que alguém já fez por mim. Roberto segurou o rosto dela. Eu quero fazer mais, quero fazer tudo. Camila olhou nos olhos dele. Até mesmo assumir isso, para as pessoas, para o mundo? Roberto hesitou. Não porque tivesse vergonha, mas porque tinha medo. Medo do julgamento, medo do que as pessoas iam pensar, medo de estar traindo a memória da esposa. Camila percebeu. Afastou o rosto. Tudo bem, eu entendo. Roberto segurou a mão dela. Não, não é isso. Eu quero, eu preciso de um tempo para processar, para ter certeza de que estou fazendo a coisa certa. Camila assentiu. Eu espero. Quanto tempo você precisar? Roberto passou o dia pensando, enquanto brincava com as meninas, enquanto trabalhava, enquanto jantava. Pensava na esposa, no amor que tinha por ela, na dor que sentiu quando ela foi embora. E pensava em Camila, no que sentia por ela, se era certo, se era justo, se era possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, mesmo que uma estivesse morta e a outra estivesse viva. À noite, depois de colocar as meninas para dormir, Roberto foi até o quarto dele. Pegou a foto da esposa, sentou na cama, olhou para o rosto sorridente. Eu não sei se você aprovaria, não sei se você ficaria feliz ou magoada, mas eu preciso seguir em frente, preciso viver, não porque eu te esqueci, mas porque eu não posso ficar preso no passado para sempre. E eu acho que encontrei alguém que cuida de mim, que cuida das meninas, que faz a gente sorrir de novo. E eu quero isso, eu quero ela. Ele esperou, como se esperasse uma resposta, mas a foto não respondeu. Nunca respondia. Roberto colocou a moldura de volta no criado mudo, mas dessa vez virou ela de lado. Não escondeu, só mudou de posição, como se estivesse dizendo que ainda lembrava, mas que estava pronto para seguir em frente. Saiu do quarto, desceu. Encontrou Camila na cozinha. Ela estava preparando o almoço do dia seguinte. Roberto entrou. Camila virou. Precisa de alguma coisa? Roberto balançou a cabeça. Foi direto até ela. Segurou o rosto dela com as duas mãos. Olhou nos olhos. Eu te amo. Camila piscou. Surpresa. O quê? Eu te amo. Eu sei que é rápido. Eu sei que é complicado. Mas eu te amo. E eu não quero mais esconder isso. Os olhos de Camila encheram de lágrimas. Você tem certeza? Roberto assentiu. Tenho. Mais certeza do que eu tive de qualquer coisa na minha vida. Camila jogou os braços ao redor do pescoço dele. Eu também te amo. Desde o primeiro dia que eu vi você chorando no jardim. Eu te amo. Roberto a beijou. Dessa vez sem medo, sem dúvida. Só com amor, puro e simples. Ficaram ali, abraçados, até que Camila se afastou, limpou as lágrimas, sorriu. E agora? Roberto pegou a mão dela. Agora a gente vive, a gente cuida das meninas, a gente constrói uma vida juntos, se você quiser. Camila apertou a mão dele. Eu quero, mais do que tudo. Roberto a puxou de novo. Dessa vez não soltou. Ficaram ali, na cozinha, planejando o futuro. Um futuro que parecia possível pela primeira vez em muito tempo. No domingo, Roberto acordou com as meninas pulando na cama dele. Laura gritava. Beatriz ria. Camila estava parada na porta, sorrindo. Desculpa. Elas fugiram de mim. Roberto sentou. Pegou as duas no colo. Tudo bem, eu gosto de acordar assim. Camila entrou no quarto, sentou na beirada da cama. Laura engatinhou até ela, subiu no colo. Beatriz ficou com Roberto. Os quatro ficaram ali, na cama, como uma família. E Roberto percebeu que era exatamente isso que eles eram. Uma família, talvez não da maneira tradicional, mas uma família mesmo assim. Passaram o dia juntos, foram ao parque,
Levaram as meninas no balanço, compraram sorvete, tiraram fotos. E pela primeira vez, Roberto não se importou com quem estava olhando. Não se importou com o que pensavam. Só se importou em ser feliz, em fazer Camila feliz, em fazer as meninas felizes. Quando voltaram para casa, já era fim de tarde. As meninas estavam cansadas, dormiram no caminho. Roberto as carregou para dentro, colocou nos berços. Camila cobriu as duas. Saíram juntos. Roberto fechou a porta. Virou para Camila. Obrigado. Camila franziu a testa. Por quê? Por tudo. Por ter entrado na nossa vida. Por ter me ensinado a viver de novo. Camila sorriu. Você não precisa me agradecer. Você fez a mesma coisa por mim. Roberto a puxou para um abraço. Ficaram ali, no corredor, só se segurando, até que o telefone tocou. Roberto soltou Camila, atendeu. Era a agência de emprego. A mulher do outro lado falou rápido. Perguntou se ele estava satisfeito com o trabalho de Camila, se queria continuar com ela, ou se queria trocar. Roberto olhou para Camila. Ela estava tensa, esperando. Eu quero continuar com ela, mas não como empregada. A mulher fez uma pausa. Como assim? Roberto respirou fundo. Eu quero que ela fique, mas como parte da família, não como funcionária. Houve silêncio do outro lado. Depois a mulher riu. Entendo. Então vou encerrar o contrato. Boa sorte. Roberto desligou. Camila o encarava. O que você fez? Roberto deu de ombros. Eu te demiti. Camila arregalou os olhos. Você o quê? Roberto riu. Calma. Eu te demiti porque eu não quero mais que você seja minha empregada. Eu quero que você seja minha namorada, minha parceira, a mãe das minhas filhas, se você quiser. Camila cobriu a boca com as mãos. As lágrimas voltaram. Você está falando sério? Roberto assentiu. Completamente. Eu sei que é rápido, eu sei que as pessoas vão falar, mas eu não me importo. Eu te amo e eu quero construir uma vida com você. Camila se jogou nos braços dele. Sim, sim, 1000 vezes sim. Roberto a segurou. Girou com ela no ar. Camila riu, um riso alto, livre, feliz. Quando ele a colocou no chão, os dois estavam sem fôlego. Camila segurou o rosto dele. Eu te amo tanto. Roberto beijou ela. Eu também te amo. Ficaram ali, beijando, rindo, planejando, até que Laura começou a chorar. Os dois correram para o quarto. Laura estava de pé no berço, chorando. Camila a pegou. Roberto pegou Beatriz, que também tinha acordado. Desceram juntos. Prepararam mamadeiras. Deram para as meninas. Sentaram no sofá. Laura no colo de Camila. Beatriz no colo de Roberto. E ali, naquele momento simples, Roberto percebeu que tinha tudo o que precisava. As semanas seguintes foram de adaptação. Roberto mudou Camila do quartinho de empregada para o quarto de hóspedes. Maior, com janela, com uma cama de verdade. Comprou roupas novas para ela, levou ela para jantar fora, apresentou para os amigos. No começo, houve estranhamento. Algumas pessoas julgaram, disseram que era cedo demais, que ele estava traindo a memória da esposa. Mas Roberto não se importou, porque pela primeira vez em muito tempo ele estava feliz. E as meninas também estavam. Elas se apegaram mais a Camila. Começaram a chamá-la de mamãe. No começo, Camila ficou assustada, olhou para Roberto com medo, mas ele só sorriu. Deixa. Elas sabem o que estão dizendo. Um dia, Roberto estava no escritório quando recebeu uma ligação. Era a mãe da esposa. A voz dela estava dura, fria. Eu soube que você está namorando a empregada. Roberto fechou os olhos. Sabia que essa conversa ia acontecer uma hora ou outra. Não é bem assim. Então como é? Porque o que eu ouvi é que você substituiu minha filha por uma qualquer. Roberto apertou o punho. Não fala assim dela, e ninguém substituiu ninguém. Eu amei sua filha. Ainda amo, mas ela se foi.
E eu preciso seguir em frente, pelas meninas, por mim. A mulher riu, um riso amargo. Seguir em frente? Não faz nem 3 anos que ela morreu e você já está com outra. Isso não é seguir em frente. Isso é desrespeito. Roberto sentiu a raiva subir. Desrespeito é você achar que eu tenho que ficar sozinho pro resto da vida. Desrespeito é você achar que suas netas têm que crescer sem uma figura materna só porque você não aceita que eu encontrei alguém. Houve silêncio. Depois a mulher falou. A voz saiu mais baixa, mais triste. Eu só não quero que elas esqueçam da minha filha. Roberto respirou fundo. Elas não vão esquecer, eu não vou deixar, mas elas também merecem ter alguém que cuide delas, que ame elas, e Camila faz isso. Ela ama elas como se fossem dela, e eu sou grato por isso. A mulher ficou em silêncio, depois suspirou. Eu quero conhecer ela, essa Camila. Quero ver se ela é mesmo tudo isso que você diz. Roberto concordou. Tudo bem, vem jantar aqui sábado, você vai ver por si mesma. Desligou, olhou pela janela, viu Camila no jardim com as meninas. Ela estava soprando bolhas de sabão. As meninas corriam tentando pegar, riam, gritavam, eram felizes, e Roberto sabia que tinha tomado a decisão certa. No sábado, a sogra chegou pontualmente às 7 da noite. Roberto abriu a porta. Ela entrou, olhou ao redor, procurando. Onde ela está? Camila apareceu na escada. Descia com Laura no colo. Beatriz segurava a mão dela. As 3 desceram juntas. Camila parou na frente da sogra. Estendeu a mão. Oi, eu sou Camila. É um prazer conhecer a senhora. A sogra olhou para a mão, depois para o rosto de Camila. Não apertou a mão, só virou para Roberto. Ela parece uma criança. Roberto deu um passo à frente. Ela tem 24 anos e é mais madura do que a maioria dos adultos que eu conheço. A sogra bufou. Entrou na sala, sentou no sofá. Camila olhou para Roberto. Ele acenou com a cabeça, encorajando. Camila respirou fundo. Foi até o sofá. Sentou na poltrona ao lado. Colocou Laura no colo. Beatriz sentou no chão aos pés dela. A sogra olhou para as netas. Elas estão bem? Camila assentiu. Estão, comem bem, dormem bem, brincam muito, são crianças saudáveis e felizes. A sogra olhou para ela. Realmente olhou. E você cuida bem delas? Camila sustentou o olhar. Eu cuido como se fossem minhas. Eu as amo como se fossem minhas. Eu faria qualquer coisa por elas. A sogra ficou em silêncio. Depois olhou para Roberto. Ela sabe sobre a minha filha? Roberto assentiu. Sabe, eu contei tudo. A sogra voltou para Camila. E você não tem problema em viver na sombra dela? Camila balançou a cabeça. Eu não vivo na sombra de ninguém. Eu respeito a memória dela. Eu sei que ela era importante para o Roberto e para as meninas, mas eu também sei que eu tenho meu próprio lugar aqui, e eu não estou tentando substituir ela. Estou só tentando construir algo novo, com o que a gente tem agora. A sogra estudou ela por um longo momento. Depois assentiu. Você tem coragem. Eu dou isso a você. O jantar foi tenso no começo, mas aos poucos a sogra foi relaxando. Fez perguntas sobre a vida de Camila, sobre a família, sobre os planos. Camila respondeu tudo com honestidade, sem tentar impressionar, sem mentir, só sendo ela mesma. E no final da noite, quando a sogra estava saindo, ela parou na porta, virou para Camila. Você é boa para elas e para ele. Eu vejo isso, mas eu ainda vou te vigiar, porque essas meninas são tudo que me resta da minha filha. E se você machucar elas, você vai ter que lidar comigo. Camila assentiu. Eu entendo, e eu prometo que vou cuidar bem delas. A sogra olhou para Roberto. Você escolheu bem, mesmo que eu não queira admitir. Saiu. Roberto fechou a porta, virou para Camila. Ela estava tremendo. Ele a puxou para um abraço. Você foi incrível. Camila encostou o rosto no peito dele.
Eu estava morrendo de medo. Roberto riu. Não pareceu. Ficaram ali, abraçados, até que Beatriz puxou a perna de Camila. Mamãe, sono. Camila olhou para baixo. Pegou a menina no colo. Roberto pegou Laura. Subiram juntos. Colocaram as meninas para dormir. Depois foram para o quarto de Camila. Sentaram na cama. Roberto segurou a mão dela. Eu estava pensando. Camila olhou para ele. Em quê? Em casar com você. Camila piscou. O quê? Roberto riu. Eu sei, é cedo, mas eu tenho certeza. Eu quero casar com você. Quero que você seja oficialmente a mãe das meninas. Quero que a gente seja uma família de verdade. Camila ficou em silêncio. Depois sorriu. Um sorriso enorme. Você está pedindo minha mão? Roberto se ajoelhou. Pegou a mão dela. Estou. Camila, você aceita casar comigo? Camila riu. Chorou. Puxou ele para cima. Beijou. Sim, sim, eu aceito. Roberto a abraçou. Girou com ela. Camila gritou. Riu. Ele a colocou de volta no chão. Segurou o rosto dela. Eu vou fazer você feliz. Eu prometo. Camila sorriu. Você já faz. Ficaram ali, planejando, sonhando, construindo um futuro juntos. Os meses seguintes foram de preparação. Roberto vendeu a casa grande. Comprou uma menor, mais aconchegante, onde não havia memórias da esposa em cada canto, onde eles podiam começar do zero. Mudaram juntos, montaram o quarto das meninas, decoraram a sala, compraram móveis novos e em cada passo Camila estava ali, decidindo junto, construindo junto. No dia do casamento, Roberto acordou nervoso, não porque tivesse dúvidas, mas porque queria que tudo fosse perfeito. A cerimônia foi pequena, só família próxima e amigos íntimos. Roberto esperou no altar. Viu Camila entrar. Ela estava linda, vestido simples, cabelo solto, sem maquiagem pesada, só ela, pura e verdadeira. As meninas entraram na frente dela, jogando pétalas, rindo. Quando Camila chegou ao lado dele, Roberto segurou a mão dela. Apertou. Ela apertou de volta. O padre falou, mas Roberto mal ouviu. Só conseguia olhar para ela, para a mulher que tinha mudado tudo. Quando chegou a hora dos votos, Roberto respirou fundo. Camila, quando você entrou na minha vida, eu estava perdido, afundado em dor, incapaz de ver além do que eu tinha perdido. Mas você me mostrou que ainda havia vida, que ainda havia amor, que ainda havia esperança. Você trouxe luz quando tudo era escuro. Você trouxe riso quando tudo era choro. E você me deu uma razão para seguir em frente. Eu prometo te amar todos os dias, te respeitar, te cuidar e construir uma vida linda ao seu lado, porque você merece tudo. E eu vou passar o resto da minha vida tentando te dar isso. Camila estava chorando quando chegou a vez dela. Limpou as lágrimas, sorriu. Roberto, eu nunca pensei que ia encontrar alguém que me visse de verdade, que me amasse por quem eu sou, que me aceitasse com todas as minhas falhas e limitações. Mas você fez isso. Você me deu uma família, me deu um lar, me deu um propósito. E eu prometo amar você, amar as meninas, cuidar de todos vocês e ser a melhor esposa e mãe que eu puder ser, porque vocês são tudo para mim. O padre sorriu. Eu os declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Roberto não esperou, puxou Camila, beijou ela, a plateia aplaudiu, as meninas gritaram e Roberto sentiu que estava completo. A festa foi simples, comida boa, música, dança. Roberto dançou com Camila, depois dançou com as meninas, uma em cada braço. Elas riam, seguravam o pescoço dele e ele sabia que tinha feito a escolha certa. No final da noite, quando todos tinham ido embora, Roberto e Camila ficaram na varanda. As meninas já dormiam. Eles estavam sozinhos. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Eu nunca pensei que ia ter isso. Roberto beijou o topo da cabeça dela. Nem eu, mas agora a gente tem, e eu não vou deixar escapar. Camila sorriu. Nem eu. Ficaram ali,
olhando para o céu, para as estrelas, para o futuro. 1 ano depois, Camila descobriu que estava grávida. Ela fez o teste sozinha, no banheiro, tremendo. Quando viu o resultado, não acreditou. Fez outro, depois outro, todos positivos. Ela saiu do banheiro. Roberto estava na sala, brincando com as meninas. Ela parou na porta, observando. Quando ele olhou para ela, percebeu. O que foi? Camila deu um passo, depois outro. Entregou o teste para ele. Roberto olhou, leu, olhou de novo. É positivo? Camila assentiu, as lágrimas já descendo. Os médicos disseram que era improvável, mas aconteceu. A gente vai ter um bebê. Roberto largou o teste, pegou ela, girou no ar. A gente vai ter um bebê. Laura e Beatriz pararam de brincar. Olharam. Bebê? Roberto abaixou. Pegou as duas. Isso, vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha. As meninas gritaram, pularam, abraçaram Camila e ali, naquele momento, Roberto percebeu que a vida tinha lhe dado uma segunda chance e ele tinha aproveitado. Os meses de gravidez foram difíceis. Camila teve enjoos, cansaço, mas Roberto estava ali, em cada passo, cuidando, ajudando, amando. As meninas também ajudavam, falavam com a barriga, cantavam, faziam desenhos para o bebê. Quando Camila entrou em trabalho de parto, Roberto quase enlouqueceu. Correu pela casa, pegou a bolsa, esqueceu as chaves, voltou. Pegou as chaves, esqueceu a bolsa. Camila ria, mesmo com as contrações. Calma, a gente tem tempo. Roberto respirou fundo. Tem razão. Calma. Eu tô calmo. Não estava. Mas fingiu. Deixou as meninas com a sogra. Levou Camila para o hospital. Ficou ao lado dela durante todo o trabalho de parto. Segurou a mão. Limpou o suor. Sussurrou palavras de encorajamento. E quando o bebê finalmente nasceu, Roberto chorou. Chorou como não chorava desde o dia em que perdeu a primeira esposa. Mas dessa vez não era de dor, era de felicidade. Pura e absoluta. O médico entregou o bebê para Camila. Um menino, pequeno, perfeito. Camila olhou para ele, depois para Roberto. Ele é lindo. Roberto tocou a cabecinha do filho. É. Assim como a mãe dele. Camila sorriu, cansada, mas feliz. Como a gente vai chamar ele? Roberto pensou. Depois olhou para ela. Que tal, Gabriel? Significa mensageiro de Deus, porque eu acho que ele é um presente. Camila assentiu. Gabriel, eu gostei. Ficaram ali, os três, começando uma nova jornada. Quando chegaram em casa, as meninas correram para ver o irmão. Laura tocou a mãozinha dele. Pequeno. Beatriz beijou a testa dele. Bebê. Roberto sentou com as três. Camila ao lado. Gabriel dormindo no colo dela. E ali, naquele momento, Roberto olhou ao redor. Para a família que tinha construído. Para o amor que tinha encontrado. Para a vida que tinha reconstruído. E agradeceu. Agradeceu por não ter desistido. Por ter deixado Camila entrar, por ter aprendido a amar de novo. Porque no final, a vida não era sobre esquecer o passado, era sobre honrar ele e seguir em frente mesmo assim. Anos se passaram, Gabriel cresceu, Laura e Beatriz foram para a escola. A casa estava sempre cheia, de barulho, de riso, de vida. Roberto e Camila envelheceram juntos, construíram memórias, viajaram, brigaram, se reconciliaram, amaram. E em cada momento, Roberto se lembrava de como tinha chegado ali. Do dia em que viu Camila no jardim, do dia em que ela o ensinou a olhar para as filhas, do dia em que percebeu que estava apaixonado, e ele não se arrependia de nada. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Roberto e Camila sentaram na varanda. Como faziam sempre. Roberto segurou a mão dela. Camila apoiou a cabeça no ombro dele. Você é feliz? A pergunta dela saiu baixa. Roberto sorriu.
Muito. E você? Camila apertou a mão dele. Mais do que eu imaginei que seria possível. Roberto virou, olhou para ela, para os olhos castanhos que o tinham cativado desde o primeiro dia. Eu te amo. Camila sorriu. Eu também te amo. Beijaram, um beijo suave, cheio de história, de amor, de cumplicidade. Quando se separaram, ficaram ali, só se olhando. E Roberto percebeu que tinha encontrado não só o amor, tinha encontrado um lar, não um lugar físico, mas um sentimento, uma certeza de que não importava o que acontecesse, eles iam enfrentar juntos. No dia do aniversário de 5 anos de Laura e Beatriz, Roberto preparou uma surpresa. Montou um vídeo, com fotos desde que elas eram bebês, desde os primeiros dias com a primeira babá, passando pelos dias difíceis, até chegar no dia em que Camila apareceu. E então as fotos mudaram. Começaram a mostrar sorrisos, risadas, felicidade. O vídeo terminou com uma foto recente. Toda a família junta. Roberto, Camila, Laura, Beatriz, Gabriel, todos sorrindo. Embaixo estava escrito uma frase: família não é só sangue, é amor, é escolha, é presença. Roberto mostrou o vídeo durante a festa. Camila chorou. As meninas não entenderam direito, mas sorriram. E Roberto sabia que um dia, quando elas crescessem, iam entender que às vezes a vida tira, mas também dá, e que o importante é estar aberto para receber. No final da festa, depois que todos tinham ido embora, Roberto subiu até o antigo quarto de hóspedes. Agora era o quarto de estudos. Na parede ainda havia uma foto da primeira esposa. Roberto parou na frente dela. Olhou. Obrigado por ter me dado as meninas, por ter me ensinado o que é amor. E obrigado por ter ido embora também, porque mesmo que tenha doído, foi o que me levou até a Camila. E eu não consigo imaginar minha vida sem ela agora. Ficou ali por mais 1 minuto. Depois saiu. Fechou a porta e desceu. Camila estava limpando a cozinha. Roberto entrou. Abraçou ela por trás. Camila se virou. Tudo bem? Roberto assentiu. Tudo perfeito. Camila sorriu. As crianças já estão dormindo. Gabriel finalmente apagou depois de pedir água 3 vezes. Roberto riu. Ele está esperto já. Camila encostou nele. Igual ao pai. Ficaram ali, abraçados, em silêncio, só curtindo a presença um do outro. E Roberto percebeu que não precisava de mais nada. Tinha tudo, absolutamente tudo. Meses depois, em uma tarde de domingo, Roberto estava no jardim, o mesmo jardim onde tudo começou. O balanço ainda estava lá, mais velho, mais gasto, mas ainda firme. Gabriel estava sentado nele. Roberto empurrava. Devagar. Gabriel ria. Mais alto, papai. Roberto empurrou mais forte. Gabriel gritou de alegria. Laura e Beatriz brincavam perto, fazendo castelos de areia em uma caixa que Roberto tinha construído. Camila saiu de casa. Trazia uma jarra de suco, copos, serviu para as meninas. Depois para Gabriel. Por último para Roberto. Sentou no banco ao lado do balanço. Roberto sentou junto. Gabriel desceu do balanço. Correu para brincar com as irmãs. Roberto e Camila ficaram observando. Você se lembra do dia em que eu te vi aqui pela primeira vez? Camila virou, sorriu. Como eu ia esquecer? Você estava chorando? Roberto riu. É, eu estava. Achei que tinha perdido tudo, que nunca mais ia ser feliz. Camila segurou a mão dele. E agora? Roberto olhou para as crianças. Depois para ela. Agora eu sei que só tinha perdido uma parte e que tinha muito mais esperando por mim, esperando para ser construído. Camila apoiou a cabeça no ombro dele. Eu também perdi muita coisa na vida, mas encontrei tudo aqui, com você, com elas. Roberto beijou o topo da cabeça dela. A gente se encontrou, e isso é tudo que importa. Ficaram ali, vendo as crianças brincarem, vendo o sol se pôr, vendo a vida acontecer.
E Roberto percebeu que essa era a maior bênção. Não a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar alegria apesar dela. Anos mais tarde, quando Laura e Beatriz já eram adolescentes, elas perguntaram sobre a mãe biológica. Roberto e Camila sentaram com elas, conversaram, mostraram fotos, contaram histórias, explicaram que ela tinha sido importante, que tinha amado elas, mas que tinha partido cedo demais. As meninas choraram, fizeram perguntas. Roberto respondeu tudo, com honestidade, sem esconder. No final, Laura olhou para Camila. Você não é nossa mãe de sangue, mas você é nossa mãe de verdade. Beatriz concordou. Você sempre esteve aqui, sempre cuidou da gente. Então, pra gente, você é nossa mãe. Camila chorou. Abraçou as duas. Eu amo vocês, mais do que tudo nesse mundo. As meninas abraçaram de volta. Roberto observava, com o coração cheio, porque ali estava a prova de que família não era sobre genética, era sobre amor, sobre presença, sobre escolha. Gabriel cresceu ouvindo as histórias, sobre como o pai tinha encontrado a mãe, sobre como a família tinha se formado, e ele sempre dizia que queria encontrar alguém como o pai tinha encontrado a mãe. Roberto ria. Você vai encontrar, filho, quando for a hora certa. A vida tem um jeito de colocar as pessoas certas no nosso caminho. E ele acreditava nisso, porque tinha vivido. Em um dia chuvoso de inverno, Roberto estava no escritório, trabalhando, quando recebeu uma ligação. Era do hospital. Camila tinha desmaiado. Ele correu, deixou tudo, dirigiu como louco, chegou no hospital, encontrou Camila acordada, pálida, mas bem. O que aconteceu? Camila segurou a mão dele. Eu tô bem. Foi só um susto. O médico entrou. Senhor, sua esposa está bem. Ela só teve uma queda de pressão, mas descobrimos algo durante os exames. Roberto ficou tenso. O quê? O médico sorriu. Ela está grávida. De novo. Roberto piscou, olhou para Camila, olhou para o médico, olhou de volta para Camila. Sério? Camila riu, chorou. Sério. Roberto a abraçou, forte. A gente vai ter outro bebê. Camila assentiu contra o peito dele. A gente vai. E ali, naquele hospital, Roberto agradeceu de novo. Por cada momento, por cada desafio, por cada bênção. Porque a vida continuava surpreendendo, continuava dando e ele continuava recebendo, de braços abertos. 8 meses depois, nasceu Sofia, uma menina, pequena, de olhos verdes, igual a Camila. As crianças a adoraram. Gabriel quis segurá-la o tempo todo. Laura e Beatriz brigavam por quem ia trocar a fralda. A casa ficou ainda mais cheia, ainda mais barulhenta, e Roberto não trocaria por nada. Em uma noite, depois de um dia cansativo, Roberto e Camila finalmente foram para a cama, exaustos, mas felizes. Camila se aninhava contra ele. A gente tem 4 filhos agora, Roberto riu. Eu sei. Como isso aconteceu? Camila deu um tapa leve nele. Você sabe muito bem como. Roberto a puxou mais perto. Não me arrependo de nenhum. Camila beijou o peito dele. Nem eu. Ficaram ali, no silêncio, até dormir. E quando acordaram de manhã, com Sofia chorando e Gabriel pulando na cama e Laura e Beatriz brigando no corredor, Roberto sorriu. Porque aquele era o caos que ele tinha escolhido. E não havia nada melhor. Os anos continuaram passando. As crianças cresceram. Foram para a escola, faculdade, saíram de casa, mas sempre voltavam para jantar, para feriados, para dividir novidades. E Roberto e Camila envelheceram juntos. Cabelos grisalhos, rugas, mas ainda apaixonados, ainda parceiros, ainda melhores amigos. Em um dia de primavera, Roberto estava no jardim. O balanço agora tinha netos sentados, filhos de Laura. Roberto empurrava. Os pequenos riam. Camila estava na varanda, observando, sorrindo. Roberto olhou para ela, acenou, ela acenou de volta.
E naquele momento, Roberto percebeu que tinha vivido uma vida plena, uma vida cheia de amor, de desafios, de superação, mas acima de tudo, de amor. Quando os netos saíram para brincar em outro canto, Roberto subiu para a varanda. Sentou ao lado de Camila, segurou a mão dela. Camila entrelaçou os dedos. A gente fez uma vida bonita, né? Roberto assentiu. A mais bonita que eu poderia imaginar. Camila apoiou a cabeça no ombro dele. Não me arrependo de nada. Roberto beijou a testa dela. Nem eu. Ficaram ali, vendo o sol se pôr, vendo os netos brincarem, vendo a vida continuar. E Roberto sussurrou, tão baixo que quase ninguém ouviria. Mas Camila ouviu. Obrigado por ter me salvado naquele dia no jardim. Obrigado por ter entrado na minha vida. Obrigado por ter ficado, porque sem você eu não seria nada. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.